Shinzo Abe foi um dos mais influentes políticos japoneses, o que ficou mais tempo no poder, cerca de 8 anos. Conservador e populista, o ex-premier se destacou por um ousado plano econômico e também um desejo de fazer o Japão voltar a ser influente no cenário internacional. Shinzo Abe ocupou o posto de primeiro-ministro japonês por 2 vezes. A primeira delas, em 2006, durou apenas um ano. A segunda, a partir de 2012, foi até 2020, uma época de muitas tensões com a China, a Coreia do Norte, mesmo com a Coreia do Sul havia rusgas. Nesse mandato maior de 8 anos, Abe selou uma forte aproximação com os Estados Unidos. Ele queria um Japão preparado para enfrentar inimigos externos e investia pesado nas forças de autodefesa do país. Pela Constituição escrita depois da guerra, o Japão não pode ter exército. Recebeu muitas críticas ao defender uma postura bélica e foi acusado de tentar reviver a imagem de um Japão expansionista. Mesma postura que levou o país à derrocada, determinada em 1945, com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Talvez esse comportamento viesse de berço. Shinzo Abe pertencia a uma família com profunda tradição política. O avô havia sido primeiro-ministro, o pai, ministro das Relações Exteriores. No poder, Abe enfrentou não apenas inimigos externos. No Japão, o cenário até hoje é de um rápido envelhecimento da população e uma economia declinante. Por isso, quando foi primeiro-ministro, Abe lançou o slogan "Japan is back", o Japão está de volta. O plano era reerguer o país através de um ousado plano econômico chamado de Abenomics. Uma forte dose de investimento público com ousadas políticas monetária e fiscal. Esteve no Rio de Janeiro no encerramento dos Jogos de 2016, quando surpreendeu o mundo vestido de Super Mario, personagem de videogame. Teve de deixar a política em 2020 por problemas de saúde, mas permaneceu uma figura influente no dia a dia do Japão. O nosso analista de internacional, Lorival Santana, se junta a essa nossa cobertura. Lorival, boa noite. Conta um pouco mais sobre a importância de Shinzo Abe na sua visão, claro, dentro e fora do Japão. Boa noite, Márcio. Que perda, né? Realmente um grande líder, na minha visão, o líder mais importante do Japão depois do pós-guerra. Você fez um resumo tão bem feito que eu acho que eu vou só acrescentar algumas nuances, quer dizer, a política das 3 flechas, né, da chamada então de Abenomics, era para lidar com problemas muito diferentes dos problemas brasileiros, mas igualmente difíceis, igualmente intratáveis. Deflação, aí você fala, que bom, os preços não estão aumentando. Sim, mas se os preços não sobem, as pessoas não compram, porque elas guardam o dinheiro. Você viveu no Japão e percebeu isso na população. Não compram, se não compram, não gera atividade econômica, não gera empregos e assim por diante. Então, ele chegou ao juro negativo que você viveu lá no Japão, né? E, ao mesmo tempo, com essa forte injeção de recursos públicos, até que chegou num ponto em que o déficit público se tornou um grande problema. Ele tinha que aumentar os impostos, mas aí, com isso, ele refrearia o consumo. Hesitou, 2 vezes postergou, acabou aumentando os impostos. Então, tudo isso exigia coragem, né? Exigia negociação, exigia liderança, e ele fez isso. A Abenomics fazia muito sentido economicamente, mas as resistências culturais também eram grandes. Os japoneses não gostam de imigrantes, a população está encolhendo. Como estimular as mulheres japonesas a ter filhos quando elas estão preocupadas com a sua carreira, com o trabalho? Ele tinha que lidar com isso, aumentar as creches para dar condição para as mulheres terem filhos, para que a população não seguisse encolhendo. Problemas de país de primeiro mundo que no Japão são mais fortes ainda. E o artigo 9 da Constituição, imposto pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, que tornava as Forças Armadas apenas forças de autodefesa, como você disse. Mas ele enfrenta ali grandes ameaças, né? A Coreia do Norte, a China, uma relação tensa por causa da história com a Coreia do Sul também. E ele, em 8 anos e 7 meses, enfrentando a retocolite ulcerativa, que dá muita debilidade, muito mal-estar, fez 81 viagens internacionais para trabalhar essas relações do Japão, Márcio.
Muito bom. Obrigado, Lorival Santana. Ainda nessa edição, outras informações sobre a morte do ex-primeiro-ministro japonês e, claro, a repercussão em todo o mundo.